Boas-vindas. Eu sou Josi Sampaio, sou enfermeira, mestre em saúde pública pela Universidade Federal do Ceará e sou assessora técnica aqui do Núcleo de Pesquisa, Extensão e Inovação em Saúde da Escola de Saúde Pública de Fortaleza. Hoje nós trazemos para o nosso podcast o José Alisson Gomes da Costa, que é administrador pela UFC, é mestre em saúde coletiva pela UES e é coordenador regional de saúde da Regional 4 aqui em Fortaleza. O Alisson teve como orientadora do seu mestrado a professora doutora Maria Rocineide Ferreira da Silva, uma pessoa muito cara aos corações fortalezenses aqui pela sua atuação na saúde. O título da dissertação dele é Da Indignação ao Esperançar: Desafios e oportunidades na gestão participativa nas unidades de atenção primária à saúde. Então, Alisson, seja muito bem-vindo. Falando aqui da sua experiência, você diz que a participação ativa é elemento central para transformar realidades desafiadoras, através das rodas de conversa, do fortalecimento do controle social e, finalmente, com a implantação do colegiado gestor. E eu achei muito interessante essa sua fala logo na introdução do seu trabalho, porque é algo novo, né? Implantação de um colegiado gestor não é algo que seja rotina nas nossas unidades de saúde, eu acredito que até no país inteiro. Gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente como foi esse colegiado gestor, como foi montar essa estrutura. Bom, Josi, primeiro agradecer o convite, né? Agradecer a oportunidade de publicizar esse trabalho e de expressar um pouquinho daquilo que antes era uma curiosidade e que passou a ser um trabalho e uma temática daquilo que empiricamente a gente acaba fazendo para encontrar caminhos. Eu sou agente comunitário de saúde de profissão aqui dentro de Fortaleza, né? E dentre os meus afazeres enquanto agente comunitário de saúde, adentrar e conversar com as pessoas era algo que era necessário, né? Inclusive me aproximar com elas. E a partir dessa vivência, assumindo um cargo de gestão, né? O primeiro cargo de gestão que eu pude exercer foi como DNI na Regional 4, onde eu estou coordenando agora. E, posteriormente, fui gestor em uma unidade de atenção primária, Dr. João Barbosa Pires de Paulo Pessoa, lá na Regional 5, né, no bairro do Bom Jardim, ali na comunidade do Jardim Jatobá, de onde eu tirei, assim, muito aprendizado. Aprendizado porque a gente encontra pessoas extremamente necessitadas, pessoas que buscam um serviço, uma população SUS dependente, e que, dentre os cuidados que a gente precisa ofertar a essas pessoas, a escuta ela é primordial. Se a gente sentar e escutar, a gente consegue cuidar melhor dessas pessoas, né? Eu pude ouvir isso de uma professora também que me é muito cara, que é a professora Olga, né, que hoje está no Tocantins. E, assim, eu fico muito feliz de poder colocar em prática essas questões. E o colegiado gestor foi nada mais, nada menos do que uma tecnologia leve dentro desse processo. Nós tínhamos um conselho local de uma mulher só, né? E tínhamos uma comunidade que lidava com uma rotina, aliás, ainda lida com uma rotina de violência e que acabava transferindo isso de forma institucional. Então, era muito comum chegar na unidade, encontrar confusão, encontrar brigas e dificuldades, inclusive de agressões aos profissionais. E para sobreviver e encontrar caminhos nessa rotina, eu encontrei a possibilidade da gente dialogar e ampliar aquilo que o conselho já fazia, que era com o colegiado gestor. Então, o que foi que a gente fez? Enquanto o processo de revitalização acontecia, eu comecei a buscar normativas que tratavam sobre isso. A gente tem uma política nacional de participação no SUS, que esse ano completou 30 anos, né? Aliás, em 2024 completou 30 anos, e que, inclusive, foi o fruto daquilo que eu peguei para revisão, né? Então, essa questão da política de gestão participativa, ela trazia um pouquinho daquilo que Gastão Wagner, né, traz com a questão do método paideia, né, e da possibilidade de sentar e conversar com o colegiado gestor.
E aí a ideia, a proposição foi que a partir das reclamações e indagações dos usuários, a gente fizesse reuniões ampliadas, onde tivessem representações da própria comunidade, juntamente com a representação do conselho, que estava lá eleita, e com representação dos profissionais, que estavam lá muitas vezes sendo indagados por um cuidado. Eu vou dar o exemplo da odontologia, né? À época a gente tinha dificuldades, né, porque a odontologia ela é insumo dependente e também nós temos algumas necessidades que ultrapassam aquilo que a gente consegue ofertar. E o entendimento também das pessoas é algo que é extremamente importante para que a gente possa trazer eficácia ao serviço. Então, quando a gente levava lá que o serviço era insumo dependente, que aquele acolhimento necessitava de uma escuta atenta, que não era só sentar na cadeira uma vez que o dentista ia resolver, mas que muitas vezes tinha que fazer um tratamento completo, que alguns usuários necessitavam de um cuidado mais longitudinal do que outros, a gente conseguiu amenizar essas situações de violência. Inclusive, com eles mesmos entendendo que este foro era um local para poder tratar sobre isso. Eu pude escrever sobre isso nas 2 especializações, né, onde eu tratei sobre esse colegiado gestor e sobre o papel desse conselho local lá do Doutor Pessoa. Aqui eu não me aprofundei muito, né, porque já tinha isso, mas eu pude citar porque, de fato, foi algo que me foi muito caro. Alisson, que caminhos são possíveis para conciliar essa produção de cuidado com a democratização institucional e a formação dos sujeitos? Isso tudo numa linha com a perspectiva de cogestão e apoio. É uma tarefa grande, né? É uma tarefa hercúlea, mas que, assim como Paulo Freire traz, a gente aprende fazendo, né? Esse caminhar não é possível através de uma educação bancária. Eu não posso me sentir maior do que quem está lá sentado junto comigo, ou achar que eu tenho mais expertise porque eu conheço mais normativas, ou tenho outros. São apenas conhecimentos diferentes. Né? E quando eu consigo escutar e ouvir aquelas pessoas, entender aonde dói, entender o que de fato traz significância para eles, eu consigo achar aquilo que o próprio Freire chama de achar a minha palavra e muitas vezes achar a palavra daquele coletivo, ou seja, entender o que de fato afeta aquelas pessoas e o que de fato a gente consegue conduzir. Então, na prática, é muito de entender que comunidade é aquela. E aí a gente volta para aquilo que a gente chama de estratégia de saúde da família. Porque para cuidar das pessoas, a gente precisa entender as nuances daquele local, entender quais são as vulnerabilidades que eles enfrentam. Não é uma suposição equivocada achar que posso oferecer saúde apenas com os serviços da unidade, apenas com consulta médica, com consulta de enfermagem, com visita domiciliar. Muito pelo contrário, ofertar saúde é também trazer cidadania a essas pessoas. E essa cidadania ela se constrói junto. Ela não é algo que parte de alguém para outro, mas ela é construída no coletivo. E quando a gente começou a fazer as reuniões e a encontrar esses caminhos, a gente começou a encontrar essa cidadania. Então, algumas argumentações que eram soltas, né, eu brincava muito que eu dizia assim, às vezes eu acho que vocês se sentem, e a gente também se sente como João Batista no deserto. Né? Mas na grande verdade é que a gente precisa juntar essas vozes para que a gente encontre caminhos. Porque muitas vezes não era algo que não era plausível, pelo contrário, era muito fácil. Só que o caminho para se argumentar sobre isso, ele não chegava no local que tinha que chegar a quem tinha a governabilidade para executar. Quando a gente começou a organizar esses processos, a discutir isso enquanto coletivo, a mostrar aquilo que era possível, a muitas vezes dar alguns nãos orientados, inclusive, né, para poder organizar esse fluxo de trabalho, e isso começou a ser compreendido pelas pessoas, a gente começou a ter uma ambiência de fato de construção. Isso. Né? Você fala da tessitura entre as tecnologias sociais, a cogestão
e a mobilização comunitária. E como isso contribui para o modelo de atenção, uma atenção que a gente quer que seja integral, que seja de orientação comunitária? Como é que você tece essa malha? Quando a gente parte, por exemplo, para os modelos de atenção que temos hoje, né, o próprio SUS ele é fruto dessa tessitura, né? Se a gente olhar lá para a oitava conferência, aquilo que foi tratado na oitava conferência, aquilo que foi pensado lá para poder construir esse SUS que a gente vai ver que o nosso SUS conceitual passou por imensas mudanças, né? Inúmeras dificuldades, né? Inúmeras mudanças a partir de quem estava conduzindo, a partir de decisões outras que nos atravessaram. O próprio modelo de financiamento, a gente está aqui passando por uma mudança agora. E aí a gente encontra nesse caminho um nó, mas que a gente precisa entender que é como se fosse uma peça de tapeçaria. Quando a gente olha no avesso, a gente não consegue entender o que é que aquele desenho vai terminar, mas quando você vê, quando você olha, a gente consegue entender o todo. O SUS ele é muito disso, porque essa peça que está sendo construída, cada pontinho é cada comunidade, é cada situação. Hoje nós temos em Fortaleza uma população que tem 134 unidades de atenção primária à sua disposição. Uma população de pouco mais de 2,5 milhões de pessoas. E que a gente vê que cada comunidade tem a sua dinâmica. Então, esse processo dessa mobilização, de chamar para gerir junto, é extremamente necessário. Agora, você imagina o desafio, Josi. Quando a gente pega 134 gestores, com formações diferentes, com culturas diferentes, com maturidades diferentes, para poder saber como isso vai acontecer, né? São cabeças diferentes, formações diferentes, vivências diferentes. E uma população muito diversa também, né, Alisson? Não vamos esquecer De isso. fato. A população, você é gestor de uma unidade de saúde e dentro daquela unidade de saúde, aqui em Fortaleza acontece muito essa realidade de um extrato social muito elevado, vizinho a um outro que é de miséria total. Isso é um Então, fato. é desafiador para quem está na gestão ver isso. Eu acho que nesse lugar de pesquisador que você fala, eu acho muito importante por você ter vindo de um lugar onde você esteve inserido dentro das comunidades, com um olhar de agente comunitário de saúde, e depois você, com o olhar de administrador, consegue também fazer uma gestão da unidade, depois você vai para os estudos da saúde coletiva e vai ampliando esses saberes, a gente percebe isso na sua pesquisa, quando você dialoga tão facilmente com as políticas, porque é muito fácil você esquecer as políticas estando embrenhado nas tramas lá do serviço do dia a dia. E as políticas, elas são norteadoras. Se nós tivermos conhecimento delas e tentarmos fazer com que elas aconteçam, é desafiador, mas é possível, é algo possível. E aí eu queria que você falasse para a gente dos fatores que influenciam essa adoção ou essa resistência às estratégias de gestão participativa na UAPS, onde você teve a experiência, mas também à luz da Política Nacional de Gestão Participativa no SUS, o Participa SUS. Pronto. A ideia que a gente colocou foi exatamente para não ter esse engessamento da política. Porque o que é que acontece? Muitas vezes, a depender de quem recebe essa demanda, a gente lida com essas normativas de forma muito engessada. E esse engessamento, diante de uma pluralidade que a gente tem, conforme bem você colocou, né, da nossa comunidade, das pessoas que habitam essa fortaleza, né, nós temos muitas fortalezas, né, e que a gente precisa ter esse cuidado, porque essas fortalezas elas não são só diferentes por conta do seu IDH, elas são diferentes culturalmente falando. Inclusive o processo de manifestação, o processo de empoderamento dessas comunidades é diferente a partir da comunidade. Gerir uma unidade dentro do Grande Bom Jardim é muito diferente de gerir uma unidade aqui no bairro Damas, por exemplo. São vieses outros e culturas outras que a gente vai lidar, inclusive tecnologias outras que as pessoas utilizam para alcançar aquilo que precisam.
O que lá no Grande Bom Jardim pode ser uma manifestação da comunidade, aqui pode ser um processo muito bem redigido dentro da comunidade lá no Benfica, né? Então, são formas de se manifestar que são muito diferenciadas e que a gente precisa entender que tudo aquilo é manifestação do povo. E o serviço ele está para o povo. Então, entender isso, quando eu pego esse processo da revisão de literatura, partindo para o trabalho do mestrado, ele foi nessa curiosidade. Primeiro, como é que isso foi visto ao longo desses 30 anos pelos pesquisadores, né? E aí, para você ter uma ideia de um universo de 6.000 artigos que eu consegui selecionar, né, da Cielo, da Scopus, da Medline, a gente alcançou apenas 88 que tinham algo voltado para o gestor local ou algo voltado para aquilo que a gente precisava trabalhar. Então, assim, ainda tem uma lacuna a ser trabalhada. Quando a gente parte para a nossa pesquisa e vai indagar o sujeito gestor, e que aí essa palavra gestor a gente também precisa diferenciar, porque nós temos 3 níveis de gestão: a gestão operacional, aquela que está lá no equipamento, tendo contato direto com essa população. Aí nós temos a gestão tática, que, por exemplo, eu hoje estou imbuído, né, que é no nível regional, para que a gente possa dialogar com as pessoas, e a gestão estratégica, que é dentro da própria secretaria, que cuida das políticas que vêm do Ministério Público e que institui, por exemplo, os protocolos clínicos, os procedimentos operacionais padrão, para que a gente possa executar a nível tático e operacional. E aí, quando a gente parte para esse campo do gestor operacional, que está lá, ele está como um sanduíche, como uma carne espremida dentro de um sanduíche, né? Porque ele tem a pressão aqui do nível estratégico e tático e tem o bate-bate da porta. Ele tem lá a população querendo que o serviço aconteça. E os profissionais. E os né? profissionais. Ele fica mesmo literalmente num triplo, né? E quando a gente olha para isso, né, a gente entende que nesse processo, que inclusive ele não é detentor, por exemplo, de algumas decisões, ele precisa encontrar estratégias. E dentre essas estratégias, o diálogo é algo possível. Então, a partir disso, a gente elaborou, né, de uma ferramenta que já existia, um questionário para poder indagar sobre esses caminhos. E a ideia era fazer com os 134 gestores. Essa ferramenta, inclusive, foi validada com os meus colegas, coordenadores regionais, articuladores da atenção primária e a nossa consultora. Aqui no município a gente tem uma consultora, eu passei isso para eles. À época também o gerente da atenção primária pôde estar validando e fazendo algumas colocações, e a gente disparou esse questionário com gestores. Dos 134, conseguimos fazer com 64. Então, como é que os gestores perceberam esses desafios, limitações, os benefícios dessa implementação e a relação com a melhoria da qualidade dos serviços na UAPS? Pronto. A percepção deles foi que, de fato, esse processo de diálogo e de participação, ele é algo extremamente necessário e salutar. Né? Quando a gente olha as respostas, né, ela foi em escala Likert, né, as perguntas objetivas, né, todas em escala Likert, a gente vê que tem uma imensa média, né, principalmente dos gestores mais maduros, né, que aí o fator idade também influenciou, de entender que esse diálogo é primordial. Mas também foram identificadas algumas dificuldades, né? Dentre elas foi a percepção de um viés que é a questão do egoísmo. E aí, quando a gente parte para essa questão do egoísmo que eles colocaram lá, é sobre a questão do usuário, muitas vezes, não compreendendo o todo desse cuidado em saúde. E que muitas vezes ele parte para um viés de entender que a sua dor da topada no dedo mindinho é maior do que a dor do companheiro que está tendo um AVC. Então, a gente tem ainda essa dificuldade, e esse é um fenômeno
que não é intrínseco à Fortaleza, mas é um fenômeno da sociedade, Do humano, né? do O ser humano humano em quer si. resolver o seu problema e Isso. depois, se der, ele pensa nos outros, mas ele está ali e quer resolver o seu agora. Nós enfrentamos mesmo isso muito no cotidiano das unidades de saúde. Aí acrescenta-se a isso, Josi, a questão do micropoder, porque você foi eleito por uma representatividade, né? E muitas vezes há pouca compreensão do que representa aquela eleição, né? Da responsabilidade enquanto conselheiro, acaba sendo embotada nesse processo pelo desejo de querer conseguir para si. E hoje a gente tem, com o Conselho Municipal, por exemplo, um processo de formação. Aqui em Fortaleza eu pude participar já por 2 vezes, né, da formação dos conselheiros, né, inclusive participei de um módulo online, o módulo acho que ainda está à disposição do próprio Conselho Municipal. Participei no ano passado da formação presencial e vou participar agora na próxima semana, né, a depender de quando se escute, né, da formação dos conselheiros, também locais de saúde lá da Regional 4. Então, assim, essa formação é importantíssima. Demais. Porque eu preciso saber para que é que eu estou ali. Eu estou representando quem? Eu entendo a responsabilidade do que é representar. Quando eu me lembro, por exemplo, da minha presidente lá no Doutor Pessoa, aquela mulher única, né? Que tinha lá as suas dificuldades, suas vivências, né? E ela nos defendendo enquanto gestão na fila da farmácia, numa situação em que um usuário estava reclamando, né? E, enfim, para mim aquilo ali, eu acho que foi o ganho de todo um processo de formação e de orientação, que começou lá no colegiado gestor, que começou empiricamente. E está tendo nesse momento, né, também uma formação para os conselheiros Temos, sim. bem intensa. Eu acho que isso é muito válido. O conselho, ele tem esse perfil mesmo de estar alinhado com a gestão, seja da unidade, seja do nível, em todos os níveis hierárquicos, né? E entender o seu papel é fundamental para que a sua voz ganhe mais movimento mesmo, ganhe mais ação. Essas questões de poder, você disse num objetivo que você colocou, que era entender as vivências das pessoas. Sim. E como elas influenciam as relações de poder no cotidiano dos serviços, transformando a indignação diante do ato limite, achei isso muito bacana, que é de Freire, né, de uma rotina burocrática em um impulso para a ação. Então, realmente, essa transformação da burocracia em ação, ela é assim, ela é uma lâmina, né? Ela corta, ela dilacera mesmo, porque as pessoas estão muito arraigadas nos papéis, seus papéis na vida e nos papéis a burocracia estrita mesmo. Fato. E desconstruir isso é muito antigo, é muito arraigado aqui no nosso país, essa burocratização. Ora, Freire já falava, né? Então, muito mais do que isso. Quando eu vejo hoje ainda um apego enorme a essa burocracia, eu me preocupo deveras, porque isso vai matando um pouquinho a vontade de agir das pessoas que têm mesmo o ímpeto de estar para mudar, para fazer com que as coisas aconteçam melhor, né? Nós que somos do SUS, que vivemos uma era, não sei, você é mais novo, talvez não tenha vivido antes do SUS, mas eu vivi o que era ser uma pessoa, um civil antes do SUS e ser uma pessoa depois do SUS. E realmente é incomparável, não tem como retroceder, e essa nossa luta é para essa organização do SUS de um modo que essa que você vem trazer nessa participação, ela esteja mais horizontalizada, que a gente esteja mais perto das pessoas e que as pessoas também desenvolvam o ato de ouvir. Porque é importante que eu chegue com a minha vontade, mas que eu também possa ouvir o que o outro traz, o que o profissional me refere, e que eu consiga também elaborar aquilo e compreender, né? Então, fale um pouquinho para mim dessas relações de poder que você encontrou e como isso influenciou para mudar.
Quando a gente trata do processo da indignação, né, e me indignar é não me conformar, né, com a realidade como está posta. Quando a gente vai lá para a 8ª conferência, aquele foi um encontro de indignados. Né, pessoas que não estavam conformadas com aquilo que existia e que era possível fazer diferente. Então, eu preciso me indignar diante desse ato limite. Ou seja, daquela situação que eu não quero mais estar para fazer com que aquilo aconteça. Mas mais do que isso, eu tenho por obrigação dar ouvidos, entendo algum entendimento, àqueles que estão indignados. Né? Quando alguém chega reclamando de algo na unidade, no posto, na equipe, eu preciso entender, tá, o que causou essa indignação? Qual foi o ato limite? Qual foi o extremo que chegou para que essa pessoa reclamasse? Hoje a gente tem a possibilidade de entender que a estratégia de saúde da família, aquela que foi pensada lá atrás, é a que de fato faz uma imensa diferença. E qual é a tecnologia que está incluída ali? É o cuidado com as pessoas. Quando a gente começou a se isolar em nossos consultórios, em nossos locais, e a tratar as pessoas como números ou como portadores de algum agravo ou alguma necessidade, a gente começou a se distanciar dessas pessoas. E aí, isso foi um processo de cristalização que eu falo lá, né? Trazendo um pouquinho, parafraseando um pouquinho da professora Alcineide, que traz isso brilhantemente, né, sobre essa questão da cristalização. Então, para entender essas relações de poder, enquanto ente da unidade, gestor operacional, né, coordenador de uma unidade de atenção primária à saúde, eu não posso sobrepujar aquele interesse daquele cidadão e nem muito menos ele subentender que eu não tenho o menor interesse em fazer com que aquilo aconteça. E essa tecnologia só acontece a partir do diálogo. Esse equilíbrio das relações de poder é o ouvir, o escutar, o aprender junto, né? E com franqueza. Isso. E também eu fico pensando aqui que a gente precisa, quando a pessoa vem com aquela indignação, às vezes um pouco fora do controle, porque quer a sua demanda atendida, que a gente entenda que aquilo não é contra você. Não. Aquela pessoa está com muita raiva, ou está com muita dor, ou está se sentindo preterida, mas isso não é com você diretamente. Tem uma série de outros fatores que já vinham acompanhando ela até chegar na unidade de saúde, até chegar nesse local da gestão, e ela está ali já na exaltação, porque são muitos nãos mesmo, que a gente sabe que as populações passam, e por mais que tenham se melhorado bastante essas questões no longo dos anos, ainda existem, principalmente a ignorância, eu acho que é o mal mais grave que nós Perfeito. temos que enfrentar é a ignorância, ainda existe, e essa pessoa vem com toda aquela raiva. Quando você respira ali, deixa ela falar o que ela está sentindo sem interromper, para depois você trazer o esclarecimento, uma parte daquilo vai ser atenuada, não todo, porque a carência dela continua e ela quer ainda mesmo que seja resolvida. Né? Verdade. Aí eu queria que você discorresse um pouquinho, achei fantástico quando você diz que o gestor, ele atua como um equilibrista, né, entre a pressão por resultados, e nós que estamos aqui num outro lugar que não é mais a unidade de saúde, a gente entende como essa pressão por resultados, ela vai daqui para lá, e a gente já esteve lá, então a gente sabe como isso vai ser recebido, certo? E o compromisso ético de ouvir esse usuário e participar dessa dor junto com ele no intuito de tentar dirimir. E aí você fica um equilibrista mesmo. Eu tive uma experiência com a gestora, que ela também era a agente de saúde, Ivonete Paz, vou citar o nome, que é uma referência positivíssima de pessoa humana trabalhando na gestão do Perfeito. SUS. E ela chegou na unidade e ela tinha esse dom. Ela tinha o dom de ouvir o usuário, ela tinha o dom de ouvir o profissional e de conseguir alinhar-se
com a gestão no sentido de fazer o seu trabalho bem. Então, assim, eu honro demais essas pessoas que conseguem fazer é uma balança, né? A vida da gente realmente é essa busca do equilíbrio, não um equilíbrio estático, mas um equilíbrio que eu dou ali, cedo um pouquinho ali, melhoro um pouquinho aqui, recebo um pouquinho da colar e vou tramitando isso no decorrer do fazer SUS. Fantástico isso, eu queria que você trouxesse um pouquinho como esses dois atos se tornaram um processo único de coprodução Paideia, né? Que você traz muito isso para a gente. Os melhores colegas gestores que eu tive, as pessoas que eu tenho como referência, elas tinham uma capacidade muito boa de escuta, né? De conduzir e de praticar esse equilíbrio. E aí, muitas vezes, a gente fica naquela... como é que eu posso me referir melhor? Mas a gente fica imóvel diante de tantas demandas. É o usuário que me pressiona, é a gestão que me pede resultados, é o financiamento que eu preciso atingir as metas com urgência, A UAP, que tem é que a atingir os UAP que tem que indicadores. atingir os indicadores, né? Eu tenho uma série de rotinas e que se eu não tiver cuidado, não conseguir equilibrar bem isso, eu vou paralisar. E eu vou parar e muitas vezes até adoecer. Hoje a gente está aí com um processo, né, de burnout aí muito Sim. em vista e com situações bem importantes, inclusive com a NR1, né, em vistas de estar andando para que a gente cuide dessas pessoas nesse sentido. E quando a gente olha isso, a gente percebe, inclusive, nas falas, que eu coloquei lá 2 perguntinhas em aberto, né? Adoraria ter feito o grupo focal, mas o trabalho do mestrado, Doutorado, amigo, né? fica para o doutorado. Mas assim, e nessas perguntas eu pude analisar à luz de um sistema chamado Iramutec, né? E a gente pôde perceber exatamente essa linha de tensão, né? Tinham 2 raizezinhas lá que saíam da palavra gestão. E essas raízes tendiam tanto para esse processo da escuta, ou seja, do usuário, quanto para esse processo também dos resultados. E hoje, quando a gente coloca isso, só dá para fazer se não for um trabalho solitário. Eu costumo dizer para os colegas que o posto ele é muito pesado para a gente carregar sozinho nas costas. É importante que a gente tenha equipes parceiras, usuários parceiros, né, lideranças da comunidade parceiras. E só dá para desenvolver parceria, Josi, se eu conversar com você. Se eu lhe chamar para dizer, olha, Josi, eu estou lhe chamando aqui para pedir uma opinião. Isso. E a liderança, existem lideranças comunitárias muito comprometidas mesmo com Sim, aquela população. E quando ela chega na gestão local e ela consegue ser ouvida, que ela geralmente chega bem assim, mais expansiva, vamos dizer, né. sim, E aí ela chega e você dá um espaço que ela percebe que ela vai ser ouvida, e aí é claro que nessa hora nós também fazemos um gesto de um movimento de amenizar as perdas, de dar algo, sim, de quebrar um pouquinho aquela rotina, aquela parametrização, aquele protocolo, para poder fazer caber aquela questão mais grave que ele está trazendo naquele momento. Isso vai fazer com que a pessoa se sinta fortalecida e apoiada pela gestão local, né. A gente sabe que não pode fazer isso todo dia, que não tem como fazer toda hora, mas em algumas situações mais agravadas, é da saúde isso. Nós temos protocolos, temos regras, mas nós também sabemos que alguma hora, alguma coisa se sobrepõe a isso. Por exemplo, a dor. A dor ela é soberana à gestante que está na fila, ela é soberana ao idoso que está lá, que tem prioridade, a todos os que têm prioridade. Ela está lá, tá com a dor, você não pode esperar 2 horas, 3 horas com a dor. perfeito. Então você abre a brecha no meio daquela norma que já existe. E aí você falou o investimento na formação do sujeito paideia, que permitiria isso atravessar o poder mando para a gestão, né, permite a travessia do poder mando para a cogestão, na verdade. Eu achei interessante isso. Fale um pouquinho de
Como é esse investimento na formação do sujeito paideia? Quando você olha os manuais do Ministério, quando você olha livros, né, que tratam sobre esse processo de gestão na saúde, né, principalmente no processo de gestão de saúde pública, essas tecnologias sociais, né, esse processo de trabalhar e de equipar a inteligência emocional do sujeito, muitas vezes a gente tem bem pouco ou quase nada trabalhado nesse sentido, né? Esse sujeito paideia nada mais é do que essa pessoa com a possibilidade de dialogar, de escutar. E aí tem uma das perguntas lá que trata sobre a questão das diferenças. Se as pessoas entendem que as diferenças ajudam ou atrapalham naquele processo dessa construção, né? Porque muitas vezes, José, eu vou ter a facilidade de me comunicar com os meus iguais, com aqueles que têm a mesma ideia que eu tenho, que pensam da mesma forma. Só que quando eu estou para gerir um serviço público, eu preciso entender que eu não vou me comunicar só com os iguais. Eu vou me comunicar com pessoas que são diferentes, que têm outras ideias, que muitas vezes vão ser enfáticas nas suas ideias e proposições, e que eu preciso saber o como conduzir. Quando eu tenho esse processo de saber o como conduzir, eu saio daquele poder mando. Ou seja, é assim e pronto porque eu estou dizendo. E eu passo para um processo de cogestão, porque eu me sinto habilitado a dizer, tá joia, vamos dialogar sobre isso. Você não se afeta Eu não me negativamente. afeto negativamente. Você se afeta porque você olha e escuta o diferente, diverso, e diz assim: bom, esse ponto em que a pessoa traz, realmente eu não tinha pensado nele, ou eu não tinha visto a importância dele para esses usuários. E aí agora eu posso então mudar o que eu sabia, porque o nosso saber é sempre papel de mudança todos os Exato. dias, e aí eu posso abrir, me afetar de fato positivamente com o que ele está dizendo, porque eu compreendi. Porque a gente tem a tendência de achar que quem está ali num poder é que sabe tudo, mas nós estamos em processo, né? Humanos em processo. Então a pessoa chega e ela tem uma coisa que eu nunca pensei que era algo que eu pudesse mudar, que eu estava firme na minha convicção, mas eu me decidi a ouvi-la. Opa, ouvi, tá certo, isso realmente eu não tinha pensado. Aí eu tenho essa humildade de admitir que não tinha pensado nisso, não tinha compreendido daquela forma e de mudar. Essa pessoa ela vai se sentir muito apoiada e amparada mesmo pelo Perfeito. serviço, né? Eu deixei aqui por último, a gente já está próximo ao final, mas tem coisas ótimas que você vai trazer. Eu acho que eu vou falar uma por uma, para você poder explorar um pouquinho. Você falou da estratégia de fazer oficinas baseadas na educação popular em saúde. Fale um pouquinho primeiro dessas oficinas para a gente, como seriam. Bom, puxando um pouquinho a sardinha para minha orientadora e para o trabalho belíssimo que ela vem fazendo, inclusive lá no Ministério da Saúde, né, e reconhecendo que essa é uma pauta de extrema importância, eu acho que nós podemos trabalhar, e creio que a própria escola já está em negociação para isso, né, as nossas oficinas de educação popular em saúde. Porque muitas vezes aquele usuário não quer fazer parte de um conselho. Ou muitas vezes ele não entende aquele como um caminho para ele. Mas ele pode, inclusive, ser uma baita de uma potência dentro do território, trazendo esclarecimento para os colegas, sendo um educador popular e participando, inclusive, dessa construção. No colegiado gestor, para você ter uma ideia, a gente já tinha chegado no nível de passar por aprovação do colegiado, com participação de usuário, as agendas. Vou sentar aqui com os usuários, gente, aqui, a gente vai ter a agenda tal, a agenda das mulheres para a enfermeira fulana, ficou para esse dia de tarde porque as usuárias não estão comparecendo de manhã e a gente pediu para colocar, porque a grande maioria dessas mulheres estão trabalhando. Isso era negociado e conversado com as pessoas. Então, trabalhar esse processo de educação popular em saúde vai diminuir esse trajeto. Porque muitas vezes eu quero cobrar da Josi algo que ela não vai saber executar.
né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma quantidade de pessoas que buscam consultas, quando muitas vezes, tendo um acompanhamento em grupo, resolveria esse cuidado. E aí a gente tem hiperutilização das nossas consultas. E aí é uma pauta para um podcast inteiro sobre Sim, com hiperutilizadores para a certeza. gente tratar. Mas assim, a gente precisa trazer eficácia ao serviço. E para trazer, Novos olhares, né, Mário? sim. O Alisson. Então, para poder trazer essa eficácia, a gente precisa empoderar o povo, as pessoas, né? Eu acho que a capacidade mais brilhante que eu vejo em Paulo Freire era a capacidade de estar sempre aprendendo, Isso. né? Alisson, as oficinas então seriam para os usuários? Essas oficinas seriam não só para os usuários, mas também para formar os nossos gestores nesse processo. Como é que eu lido com esses usuários? Como é que eu conduzo esse diálogo com os meus usuários, né? E, enquanto profissional, como é que eu lido também com essa situação? O que é que a minha comunidade, da minha microárea enquanto ACS, da minha equipe enquanto enfermeiro, médico, Dentista. dentista, o que que ela precisa? Como é que eu dialogo melhor com essas pessoas? Então, é para o mundo SUS, é para as pessoas que fazem parte desse processo, porque a gente precisa aprender essa tecnologia de dialogar melhor com as pessoas e de ter uma escuta mais empoderada e de dizer assim, olha, dizer em amor que você é corresponsável por aquilo também, de poder sentar numa roda de gestão com participação de usuários e dizer assim, gente, esse tipo de comportamento violento, isso atrapalha o serviço. Nós Uhum. perdemos profissionais quando vocês fazem isso. Precisamos que vocês informem isso na comunidade. E as pessoas se envolverem. Como a gente passou lá por um processo, quando eu assumi a unidade era toda formada por pessoas com um vínculo extremamente frágil, que à época era permitido e até agora não é mais, que era o RPA. Hoje, a gente vê pessoas que estão lá de muito tempo, que estão Faz lá vínculo, trabalhando, né? faz vínculo. Certo. Aí essas pessoas, o passo seguinte casa bem, né, com a história da formação, porque aí você vai para a roda como dispositivo de cogestão, que isso Sim, aí já era a parte de execução mesmo do processo, né? exato. Então, e depois disso você pode falar da roda também, mas assim, eu gostei muito dessa mentoria de implicação e vínculo. Eu acho que você podia explorar um pouquinho a mentoria para a gente. Sempre na linha do diálogo e de trazer a vida na vida, né? Porque não tem nada que fale mais alto do que a experiência de quem está vivendo e conseguindo fazer acontecer. Uhum. Então, doutora Ana Maria nos trazia muito a ideia das experiências exitosas. Eu adorava esse momento que ela promovia, porque essas experiências exitosas era exatamente ver eu como colega que passa por situações semelhantes que eu, ele consegue lidar com aquilo de forma mais leve do que eu consigo. Que habilidades ele desenvolveu? O que de fato foi o pulo do gato que a gente chama por aqui, né, para que aquilo acontecesse daquela Uhum. forma. Então, quando a gente olha a roda, não é só um dispositivo de organizar cadeiras e sentar, mas ela tem um significado de mostrar que ali está todo mundo junto, ali está todo mundo para decidir de forma igual. É um momento em que a gente vai de fato se escutar de forma igual. E mais do que isso, é fazer com que isso seja uma rotina. Então, você falou da dificuldade, por exemplo, de sentar, fazer uma grande roda com os colegas ACS, e aí, qual é a frequência que essa roda está acontecendo? É uma vez na vida e outra na morte, né? Que aí juntou muita E aí coisa, muita junta muita pendência. coisa e eu vou lá para desabafar. Porque Uhum. vai ter esse momento, Josi. Quando eu vou começar qualquer processo, todo começo de processo ele vai ser aquele momento do desabafo. Uhum. Ok, agora vamos lá. Próximo mês temos uma reunião, mantemos essa frequência da reunião e passamos a ser objetivos. Isso. E pensar na roda, não só com o lugar onde você vai para falar das coisas do dia a dia do trabalho, no sentido de resolver a porta que está com problema, o Perfeito. ar-condicionado,
ou a agenda, essa parte administrativa. Mas pensar também na roda como um lugar de cuidado, que você pode também dividir a sua roda com esses tempos. O tempo do cuidado do profissional. Nós tivemos agora o curso Saúde e Bem Viver. Mais de 70% dos projetos de intervenção que eram o propósito para se certificar era realizar um projeto de intervenção, eles podiam realizar tanto para equipes de um modo geral, como para o usuário, como para si. Perfeito. E eles fizeram para os profissionais. Mais de 70% dos projetos de intervenção em Fortaleza foram voltados para o cuidado de saúde mental dos profissionais da saúde. Quer dizer, uma denúncia, né? Assim, Sim, olhem para mim, eu estou precisando, certo? E aí também a parte da educação permanente dentro da roda, que é algo que ainda está pouco explorado, mas que é uma das facetas de fazer uma roda, é você tirar um tempo para trazer algo que seja para aquele coletivo ali, para ele se instruir, para ele melhorar o seu processo de trabalho. Eu admiro e gosto demais, eu acho que a roda precisa ser bem organizada, para não ficar só um momento de debates, né, sim. intrincados, que seja resolutiva, que tenha tempos definidos para cada coisa, acho fantástico. E aí, o monitoramento da deliberação, essa parte aqui Pronto. fundamental para que tudo isso aconteça. Todo processo de trabalho, e aí a gente vai um pouquinho para o lado mais engessado, né, desse processo da gestão, porque quando a gente fala em monitoramento, a gente fica meio. Eita, ele falou em tecnologia leve, É ele a falou em prova. diálogo, e agora ele está falando em monitoramento, né? Como é que isso casa, né? Mas garantir que aquilo esteja acontecendo, acompanhar que esse diálogo esteja sendo proposto, entender como o diálogo está acontecendo é importante. Quando a gente olha para o método Paideia, por exemplo, tinha a pessoa do apoiador no sentido de garantir que algumas questões fossem acontecendo e que algumas dúvidas e situações fossem sendo sanadas. Eu acho muito massa, porque o Gastão Wagner, né, ele traz exatamente isso, né, na proposição do método Paideia, que é um fortalecimento, inclusive, daquilo que Paulo Freire traz, né, que aquele ensino não é algo engessado. Então, não é um processo de monitoramento punitivo. Pelo contrário, é um processo de monitoramento para que a gente possa garantir que esteja acontecendo. E aí eu queria deixar claro aqui que todo esse trabalho, né, feito desde do processo da especialização foi um processo no intuito de deixar menos solitário essa missão de ser gestor. De encontrar não culpados, mas corresponsáveis para lidar aquilo comigo. Toda a construção do Alisson enquanto sujeito gestor e pretenso pesquisador, porque eu ainda não tenho essa capacidade de dizer assim, não, eu sou um pesquisador, eu acho que eu sou um pretenso pesquisador, né? Eu sou mais um gestor, né, sonhando em pesquisar. Né? Mas é para tornar esse fardo mais leve. É para entender que aquele processo não precisa ser um processo solitário e pesado. Né? E aí tem uma frase que um dos gestores deixou, uma das gestoras, aliás. Né? Quando a gente abre para a participação e divide a decisão com o coletivo, o resultado final pode até demorar um pouco mais, mas ele vem muito mais consolidado. E, principalmente, o peso de carregar a gestão fica muito mais leve para o gestor. Eu acho que ela conseguiu brilhantemente definir aquilo que eu desejava para esse trabalho, que é tornar essa jornada mais leve, mais possível, né? Mais eficaz. Né? Então, era essa a proposta. A gente tem trazido, você falou aí das experiências exitosas, né? Ao longo dos anos, geralmente são os profissionais da saúde que têm trazido as experiências exitosas. Mas aí eu fiquei pensando aqui que, de repente, podia-se fazer um momento com as experiências exitosas dos gestores, para fortalecer essa troca, quando você coloca um gestor falando para o outro de como foi a experiência que ele realizou e que foi positiva, tudo isso vai funcionando de um modo cumulativo, onde ele pode se enriquecer, talvez não fazer exatamente igual ao outro, mas acrescentar algo de seu e reproduzir, né?
Eu acho muito válida todas essas perspectivas que você colocou. Acho que você precisa sim levar adiante as oficinas para poder que isso se torne fato. E a educação popular tem cada vez mais se fortalecido aqui em Fortaleza. Eu acho que isso tudo vai culminar num doutorado, né? Eh, Assim eu espero. já estou cantando aqui a pedra, né? Eu acho que um doutorado vem por aí. Eu acredito que talvez fazer um piloto com essa participação aqui da população, essa gestão participativa, fazer um piloto na Cores 4, não sei, são sugestões aqui que eu estou dando a você, porque eu acredito que a gente não pode ficar estático, né? Perfeito. Quando a gente está estático, a gente adoece. E se nós estamos inseridos num processo de trabalho adoecido, é muito grave. Então, quando você melhora a gestão, automaticamente isso desencadeia um processo de melhora no serviço, não é? Porque não tem como, se eu sou o gestor, estou adoecido, eu vou adoecendo em cadeia todos os outros. É como um efeito dominó, blá, 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 até lá na ponta. É isso E mesmo. essa vontade aqui de fazer essa gestão é uma perspectiva, entre várias, é uma perspectiva. E, de repente, isso vai tornando mais leve esse fazer, tornando mais acessível às pessoas um lugar de escuta, um lugar de fala, né? E não tem como, somos humanos, nós somos gregários, a gente precisa estar ligado, e estamos todos ligados na natureza, no universo, e essa ligação faz com que pessoas como você pensem um projeto. Eu adorei, eu espero que o Pachinha, o José Moreira, nosso técnico aqui do estúdio, que nos assessora aqui, que faz tudo isso acontecer, ele vai preparar o link, que vai ter a sua pesquisa, para que quem nos ouça, isso aqui foi uma pincelada, uma pitadinha que a gente colocou aqui, mas está muito rico o seu projeto todo, o seu trabalho todo. Sua dissertação, você e Rocineide estão de parabéns e a gente espera ter muitos outros. Então, os pesquisadores que estiverem nos ouvindo agora, saibam que esse convite para o Alisson se deu a partir do interesse que ele teve de nos enviar o seu projeto de pesquisa já pronto, e Perfeito. sabendo que esses podcasts acontecem uma vez por mês, ele nos enviou, nós avaliamos, era algo que realmente era importante para o nosso serviço e também para o Brasil e para quem estiver nos ouvindo em qualquer parte, nós trouxemos. Então, toda vez, não é toda pesquisa que virá para o podcast, nós vamos avaliar e verificar se essa pesquisa realmente contribui com o processo de trabalho da SMS. Muito Perfeito. obrigada, Alisson. Espero aqui, com a tese do doutorado, estarmos aqui nesta mesma mesinha trabalhando juntos, viu? Muito obrigada. Foi Quer uma falar mais honra. alguma coisa? Eu quero só agradecer, né? Eu fui construído por mãos de pessoas muito generosas, né? Das quais você se inclui. Né? Professora Rocineide, eu tive a honra de estar orientando dela, mas eu já vinha sendo orientado pela professora Rocineide nas especializações através de suas pupilas, né? Então, foi um encontro muito feliz, né? Peço que as pessoas leiam, né? Leiam essas poucas linhas, né? Algumas vezes talvez não tão bem traçadas no rigor acadêmico, mas que falam de um coração curioso e desejoso de promover um SUS melhor, né? E mais inclusivo. O meu clamor, esse o meu desejo, enfim, né? Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você.